Testemunho de fé e renovação, quando Deus reaviva o que parecia perdido. Querido irmão, querida irmã, venha comigo refletir sobre um testemunho que vai fortalecer a sua fé. Não é uma história de grandes milagres espetaculares, mas de uma obra silenciosa e poderosa de Deus na vida de uma irmã que, como muitos de nós, já sentiu o peso das provas e a secura espiritual. Mas o Senhor, que nunca desampara os seus, mostrou que mesmo quando tudo parece seco, Ele pode trazer um reavivamento que muda não só uma vida, mas uma família inteira. O começo da secura. A irmã Maria, vamos chamá-la assim para preservar sua identidade, era uma cooperadora fiel na igreja há mais de 20 anos. Sempre presente nos cultos, nas campanhas, nas visitas aos enfermos. Mas, com o passar dos anos, algo começou a mudar. Não foi de repente, mas aos poucos, como uma planta que vai murchando por falta de água. Ela mesma confessou depois, eu ainda ia aos cultos, ainda ofertava, mas meu coração não estava mais ali. Era como se eu estivesse fazendo tudo por obrigação, sem sentir aquela alegria de antes. Até as orações pareciam vazias. Eu pedia, mas não sentia a resposta. E o pior, eu não tinha mais vontade de ler a Bíblia. Abria o livro, lia um versículo, e não entendia nada. Era como se Deus tivesse se calado. Seu marido, o irmão João, percebeu a mudança. Ele era um homem de poucas palavras, mas de muita oração. Vendo a esposa tão diferente, começou a jejuar em secreto, pedindo a Deus que restaurasse o coração dela. Senhor, ele orava, tu sabes que ela te ama, mesmo que agora esteja fraca. Não a deixe-se afastar. Renova o seu espírito como só tu sabes fazer. Mas as coisas pioraram. A irmã Maria começou a faltar aos cultos. Primeiro um, depois outro. Arrumava desculpas. Estou cansada, tenho que cuidar das crianças. Não estou me sentindo bem. Até que um dia, depois de 3 domingos seguidos sem ir à igreja, o irmão João, com o coração apertado, resolveu falar com ela. Maria, o que está acontecendo? Ele perguntou, sentando ao lado dela na sala, depois que as crianças já tinham dormido. Ela baixou os olhos, brincando com a ponta do avental. Não sei, João. Só sei que não sinto mais nada. Antes eu ia à igreja e saía leve, como se tivesse deixado um peso lá. Agora, é como se eu carregasse um fardo que ninguém vê. Você tem orado sobre isso? Tento. Mas parece que minhas orações não passam do teto. O irmão João não discutiu. Não a julgou. Só segurou sua mão e disse, vamos orar juntos. E ali, na sala silenciosa, ele orou não com palavras bonitas, mas com lágrimas. Senhor, tu conheces a tua filha. Tu sabes o que ela está sentindo. Não a deixes desanimar. Renova o seu amor por ti. Faz com que ela sinta novamente a tua presença, porque sem ti, nós não somos nada. A irmã Maria chorou. Não de alívio, mas de uma tristeza profunda, como quem sente que está perdendo algo precioso e não sabe como recuperar. A prova que veio para fortalecer. Nesse mesmo tempo, a família passou por uma prova financeira. O irmão João, que trabalhava como mecânico, teve uma lesão no braço e ficou alguns meses sem poder trabalhar direito. As contas começaram a se acumular. O aluguel estava atrasado, e as crianças precisavam de material escolar. A irmã Maria, que antes confiava em Deus para tudo, agora só via dificuldade. Como vamos pagar isso? Ela perguntava com a voz trêmula. Deus não está ouvindo mais as nossas orações. Uma noite, depois de um dia difícil, ela sentou na beira da cama e falou com Deus de um jeito que não falava há anos. Senhor, se tu estás aí, me mostra, porque eu não aguento mais assim. Ou tu me ajuda, ou eu não sei o que vai ser de nós. Não houve voz do céu. Não houve sinal visível. Mas na manhã seguinte, enquanto ela arrumava a casa, alguém bateu à porta. Era a irmã Ana, uma cooperadora da igreja que ela nem via há algum tempo. Maria, o Senhor me pôs no coração para vir te visitar hoje, disse a irmã Ana, com um sorriso tranquilo. Trouxe um pouco de comida para vocês. Não é muito, mas é com carinho. Dentro da sacola, além dos mantimentos, havia um envelope. Quando a irmã Maria abriu, encontrou o valor exato do aluguel atrasado. Ela não disse nada. Só abraçou a irmã Ana e chorou. Não foram lágrimas de alívio apenas, mas de vergonha. Deus ouviu. Ele sempre ouve. Sou eu que não tenho ouvido ele. O sonho que mudou tudo. Naquela noite, a irmã Maria teve um sonho. Sonhou que estava em um deserto, com a terra rachada de tão seca. Ela caminhava sem rumo, com sede, até que viu ao longe uma pequena nascente. Chegando perto, viu que a água era cristalina, e ao lado dela estava um homem de roupas brancas que lhe disse: bebe. Esta água é para ti. Ela bebeu, e a sede se foi. Mas quando olhou para trás, viu que onde seus pés tinham pisado brotavam flores. O homem sorriu e disse: não é só para ti. É para todos que passarem por aqui.
Ela acordou com o coração acelerado. Não era um sonho comum. Era uma mensagem. Pegou a Bíblia que há meses estava fechada na gaveta e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ela soube na hora, era Deus falando com ela. O reavivamento começa em casa. No domingo seguinte, a irmã Maria foi à igreja. Não por obrigação, mas com um desejo novo no coração. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma paz profunda. Não houve gritos, não houve manifestações espetaculares. Só uma certeza quietinha, Deus está aqui, e Ele me ama. Depois do culto, ela procurou a irmã que liderava as cooperadoras e disse: eu quero servir de novo. Não como antes por hábito, mas de verdade. Ensina-me. E assim começou a restauração. Ela voltou a participar das visitas aos enfermos. Voltou a orar com fé. E o mais importante, voltou a ler a Bíblia não como um dever, mas como um alimento para a alma. Um dia, enquanto visitava uma irmã doente, ela compartilhou seu testemunho. A irmã, que também estava desanimada, ouviu e disse: se Deus fez isso por você, pode fazer por mim também. E foi assim, de pessoa em pessoa, que o reavivamento que começou no coração da irmã Maria começou a alcançar outros. A vitória que veio do silêncio. O irmão João, vendo a mudança na esposa, também foi abençoado. Sua mão sarou, e ele conseguiu voltar a trabalhar. Mas o mais importante não foi o dinheiro que voltou a entrar em casa, e sim a alegria que voltou ao lar. As crianças que antes viam os pais preocupados, agora os viam orando juntos, lendo a Bíblia, cantando hinos em casa. Uma das filhas, que já estava na idade de fazer a profissão de fé, perguntou: mãe, por que você mudou? Ela abraçou a filha e respondeu: porque eu me esqueci de que Deus é fiel. Mas Ele nunca se esqueceu de mim. Pouco tempo depois, essa filha foi batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o batismo no Espírito Santo falando em novas línguas, como sinal da presença de Deus em sua vida. A lição que ficou. Hoje, a irmã Maria é uma das cooperadoras mais ativas da igreja. Não porque ela é perfeita, ela mesma diz que ainda tem dias de luta, mas porque aprendeu que a fé não é um sentimento, é uma escolha, e que Deus não desampara quem nele confia, mesmo quando tudo parece seco. Ela costuma dizer aos irmãos mais novos: se você está passando por um deserto espiritual, não desista. Continue firme. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. E quando Ele reaviva, não é só para nós. É para que, através de nós, outros também sejam abençoados. E assim, o que começou como uma crise se tornou um testemunho. O que parecia uma derrota se tornou uma vitória. Não por força humana, mas pela graça de Deus, que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O reavivamento que transbordou, como um sonho, se tornou realidade na CCB. O dia em que o céu se abriu na congregação. A manhã do domingo seguinte ao sonho da irmã Maria amanheceu com um céu cinzento, daqueles que prometiam chuva. Mas dentro do templo da Congregação Cristã no Brasil, o clima era de expectativa silenciosa. Os irmãos chegavam com seus inários na mão, alguns com olheiras de noites mal dormidas, outros com o coração pesado por lutas que só Deus conhecia. A irmã Maria, agora com os olhos brilhando de uma paz que não vinha dela mesma, sentou-se no banco da frente, ao lado da irmã Clara, uma senhora de quase 80 anos que orava em línguas baixinho, como quem conversa com um amigo invisível. Irmã Clara, a senhora sentiu algo diferente hoje? Perguntou Maria, ajustando o lenço na cabeça. A velha serva de Deus abriu os olhos, devagar, como se estivesse voltando de um lugar distante. Filha, desde que acordei, sinto um fogo aqui, disse, apontando para o peito. É como se o Espírito Santo estivesse mexendo nas cinzas, soprando de novo. Você não sente? Maria sorriu. Sim, ela sentia. E não era só ela. Quando o irmão João Batista, o presbítero responsável pelo culto daquele dia, subiu ao púlpito, o silêncio foi tão profundo que dá para dizer que até as crianças pararam de se mexer. Não houve aviso prévio, não houve anúncio no jornal da igreja. Mas algo estava no ar. Irmãos, começou o presbítero com a voz firme, mas com um tremor de emoção. Hoje não é um domingo comum. Deus tem falado conosco nestes dias. Alguns têm sonhado, outros têm chorado em oração, muitos têm sentido o peso da glória. Não vamos seguir a ordem do culto como de costume. Vamos buscar a face do Senhor. E então, sem mais delongas, ele se ajoelhou. Um a um, os irmãos foram caindo de joelhos. Primeiro os mais velhos, depois os jovens, até as mães com crianças no colo se curvaram.
O coro não cantou. Não houve pregação. Só oração. E não aquela oração formal, de palavras decoradas, mas um clamor que vinha das entranhas. Senhor, reaviva a tua obra, gritou a irmã Maria com lágrimas escorrendo. Derrama do teu espírito como nos dias de Pentecostes. Clamou o irmão Pedro, um homem que há anos não chorava, mas agora soluçava como um menino. E então, aconteceu. Um vento forte sacudiu as janelas do templo, embora do lado de fora não houvesse uma brisa sequer. Algumas irmãs começaram a falar em línguas em voz alta, outras caíram no chão, não por desmaio, mas como se uma força as tivesse envolvido. O irmão João Batista, ainda de joelhos, levantou as mãos e começou a profetizar. Assim diz o Senhor, eu ouvi o clamor do meu povo. Vós buscastes a minha face, e eis que eu estou aqui. Não temais as lutas, não olheis para trás. O que foi seco há de florescer, o que estava morto há de viver, porque eu sou o Deus que ressuscita. O templo explodiu em glórias. Homens que nunca tinham falado em línguas começaram a fazê-lo. Mães oravam sobre seus filhos, impondo as mãos. Jovens que vinham à igreja por obrigação agora choravam arrependidos. Até o irmão Antônio, um homem amargurado que há anos não falava com ninguém na congregação, se levantou, foi até o meio do salão e, com a voz quebrada, pediu perdão a todos por seu coração duro. Irmãos, eu estava morto por dentro, mas hoje Deus me tocou. Eu quero ser batizado nas águas. O presbítero não hesitou. Ainda ali no meio do culto mandou preparar a piscina batismal. E naquele mesmo dia, 7 almas se entregaram às águas, incluindo 3 jovens que há meses resistiam ao chamado. Os sinais que seguiram. Nos dias que se seguiram, a igreja não foi mais a mesma. Não que as lutas tivessem acabado, a irmã Rosa ainda enfrentava a doença do marido, o irmão Carlos ainda lutava contra o vício do álcool, a irmã Ana ainda chorava pela filha que se afastara da fé. Mas agora havia algo diferente, esperança. Todos os dias antes do culto noturno, grupos de irmãos se reuniam na casa da irmã Maria para orar. Não eram reuniões organizadas, não havia aviso no quadro de recados da igreja. Era o Espírito Santo mesmo quem convocava. Uma noite, enquanto oravam, a irmã Lúcia, uma moça tímida que mal falava nos cultos, começou a ter uma visão. Eu vejo um rio de água viva saindo do templo e correndo pelas ruas, disse ela com os olhos fechados, as mãos trêmulas. E as pessoas estão correndo para beber dessa água. O irmão Tiago, um dos diáconos que sempre foi cético com relação a visões, sentiu algo estremecer dentro dele. Irmã Lúcia, você tem certeza que é de Deus? Perguntou não com descrença, mas com um medo reverente. Sim, irmão. É como se eu estivesse lá. E ouço uma voz dizendo, ide por todo este bairro e pregai. Não é hora de se esconder. No dia seguinte, uma equipe de irmãos saiu pelas ruas do bairro com inários, bíblias e um pequeno sistema de som. Não era uma campanha evangelística planejada. Era uma obediência ao que Deus havia falado. E o que aconteceu foi além do que qualquer um poderia imaginar. Na primeira casa que visitaram, uma senhora chamada Dona Margarida, conhecida por ser uma das pessoas mais difíceis da vizinhança, os recebeu com um olhar furioso. O que vocês querem? Eu não quero saber de religião, disse ela, já fechando a porta. Mas a irmã Maria, com uma coragem que não vinha dela, segurou a porta gentilmente. Dona Margarida, nós não viemos vender nada. Só queremos orar pela senhora. A senhora não tem nenhum pedido a Deus? A mulher hesitou. Seus olhos se encheram d'água. Meu neto está no hospital. Os médicos disseram que não tem jeito. Sua voz quebrou. Se o Deus de vocês puder fazer algo. Os irmãos oraram ali mesmo, na calçada. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples, mas cheio de fé. 3 dias depois, Dona Margarida apareceu no culto com o neto nos braços, chorando. Eles disseram que foi um milagre. Os exames melhoraram do nada. A notícia se espalhou. E o que começou como um pequeno grupo de oração na casa da irmã Maria se tornou um movimento que tomou toda a congregação. A provação que veio depois da vitória. Mas o inimigo não dorme. Justamente quando tudo parecia estar florescendo, veio a tempestade. O irmão Paulo, um dos jovens que havia se batizado naquela manhã de reavivamento, começou a ser perseguido em seu trabalho. Seu chefe, um homem que sempre o tratara bem, de repente passou a hostilizá-lo, ameaçando demiti-lo se não parasse de falar daquele Jesus. Irmão, eu não sei o que fazer, confessou Paulo à irmã Maria com os olhos vermelhos. Se eu perder esse emprego, como vou sustentar minha família? Maria o olhou com firmeza. Você lembra do sonho que eu tive? Deus não nos prometeu ausência de lutas. Ele prometeu que estaria conosco nelas. Você vai orar ou vai desistir?
Paulo se ajoelhou ali mesmo, no meio da sala da casa dela, e chorou. Não de derrota, mas de entrega. Naquela mesma noite, durante o culto, o presbítero João Batista fez um chamado. Há alguém aqui que está sendo provado? Que está sendo tentado a desistir? Venha à frente. Deus quer lhe dar uma palavra. Paulo foi o primeiro a se levantar. E quando o presbítero impôs as mãos sobre ele, uma unção tão forte caiu que o jovem começou a profetizar. Assim diz o Senhor, não temas o homem porque eu sou contigo. O que eles pensam para te fazer mal, eu transformarei em bênção. Em 3 dias tu verás a minha glória. 3 dias depois, o chefe de Paulo foi demitido por corrupção. E o novo gerente, ao saber que Paulo era cristão, não só o manteve no emprego como lhe deu uma promoção. Eu não entendo essas coisas de religião, disse o novo chefe, mas tem algo diferente em você. E eu quero pessoas assim na minha equipe. O testemunho que alcançou outras congregações. A notícia do reavivamento naquela pequena congregação se espalhou. Irmãos de outras cidades começaram a visitar, só para ver com seus próprios olhos o que Deus estava fazendo. Alguns presbíteros, mais velhos e tradicionalistas, olhavam com desconfiança. Isso não é coisa da nossa igreja. Nós não somos pentecostais barulhentos. Disse um deles, em particular, ao presbítero João Batista. Mas João Batista, que era um homem sábio e cheio do Espírito, respondeu: Irmão, nós não estamos inventando nada. Estamos só voltando ao que sempre foi, uma igreja cheia do Espírito Santo. O Senhor não lembra como era nos tempos dos primeiros irmãos? Quando a unção caía e as pessoas eram salvas nas ruas. O presbítero mais velho ficou em silêncio. Então, com a voz embargada, admitiu: Lembro. Mas com o tempo nós nos acomodamos. Virou rotina. Pois Deus não quer rotina. Ele quer avivamento. Respondeu João Batista. E foi assim que, aos poucos, o fogo se espalhou. Outras congregações começaram a buscar o mesmo. Reuniões de oração foram organizadas entre igrejas. Jovens que estavam frios se reacenderam. Famílias que estavam divididas se reconciliaram. Até o irmão Antônio, aquele homem amargurado que há anos não falava com ninguém, se tornou um dos maiores intercessores da igreja. Um dia ele chamou a irmã Maria de lado e disse: Você sabe por que eu estava tão amargurado? Não, irmão. Mas se quiser contar, eu ouço. Há 10 anos, meu filho morreu em um acidente. Eu culpei a Deus. Parei de orar, parei de ler a Bíblia. Mas naquele domingo, quando o Espírito Santo caiu, foi como se eu ouvisse meu filho dizendo: Pai, não fique assim. Deus não te abandonou. E agora eu sei que ele está com o Senhor. Maria abraçou o irmão Antônio, e os dois choraram juntos. O legado de um sonho. Hoje, anos depois daquele domingo inesquecível, a irmã Maria ainda serve na igreja. Não como uma líder famosa, não como uma pregadora eloquente, mas como uma serva fiel. Ela continua tendo dias de luta, dias em que a carne é fraca e o inimigo sussurra mentiras. Mas agora ela sabe uma coisa: Deus não desampara os seus. Toda vez que um irmão novo chega desanimado, ela conta a história do sonho. Não para se gloriar, mas para lembrar que Deus ainda fala. Deus ainda age. Deus ainda reaviva. E quando perguntam a ela como fazer para ter aquele mesmo fogo, ela responde: Não é questão de fórmula. É questão de busca. Se você quer o avivamento, tem que estar disposto a pagar o preço. Tem que estar disposto a se ajoelhar, mesmo quando não sente nada. Tem que estar disposto a obedecer, mesmo quando não entende. Porque avivamento não é emoção, é entrega. E então, com um sorriso que só quem já foi tocado pelo Espírito Santo tem, ela acrescenta: Mas quando ele vem, quando ele vem, você sabe que valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.